Capítulo 5. Um novo paradigma de possibilidades. O seu objetivo não é o objetivo. O principal motivo para definir um objetivo é o que você precisará fazer para conquistá-lo. Esse sempre será um valor muito maior do que o resultado. Jim Rohn. Todos nós temos sonhos e grandes visões de como a vida poderia ser. Essas visões nos fazem sentir bem quando pensamos nelas. Nós imaginamos o que é possível. Às vezes até nos aventuramos um pouco mais, definindo objetivos ou planejando ações que podem nos levar a conquistar essas visões. Contudo, poucos realmente definem objetivos significativos para si mesmo, e menos ainda conquistam esses objetivos. Basta pensar em todas as resoluções de ano novo que somem antes mesmo do fim de janeiro. A triste verdade é que a vida real da maioria das pessoas nunca se encaixa nessa visão grandiosa. Aquele $1 milhão nunca se materializa. A pessoa dos sonhos nunca entra pela nossa porta. O trabalho dos sonhos não cai no nosso colo. E assim ficamos perpetuamente desejando algo que consideramos fora de alcance. Quanto mais o tempo passa e mais velhos ficamos, pior é a situação. Tem que haver outro jeito. E se você funcionasse a partir de um paradigma no qual o fracasso é impossível? E se soubesse que todo objetivo escolhido para tentar seria conquistado? Esse novo paradigma mudaria o jeito de abordar seus objetivos. Você sonharia mais alto, correria mais riscos, ficaria mais motivado. Na minha opinião, a relação que temos com os objetivos atualmente parece meio estranha. O jeito de abordá-los nos leva a uma de duas possibilidades: chegar ao resultado pretendido e ter sucesso, o que geralmente nos deixa bem, ou não alcançar o objetivo pretendido e fracassar, o que geralmente nos deixa mal. Depois de definir o objetivo, descobrir os pequenos passos necessários para, com sorte, conquistar o resultado pretendido e percorrê-los até o fim, existe apenas 50% de chance de sucesso, ou fracasso. No fim das contas, isso não parece muito motivador para mim. Na verdade, é até desmotivador. Parece um paradigma que leva você a manter os objetivos pequenos para ter a certeza de alcançá-los ou nem tentar para que o temido fracasso não seja possível. Investir todo esse tempo e esforço sem qualquer tipo de garantia parece um desperdício de tempo, não é? Quando os objetivos começam a parecer improváveis, trabalhosos demais ou demorados demais, é mais fácil voltar ao sofá confortável e procurar o controle remoto. Percebo que esse paradigma limita muita gente. Antes de entender o dilema de fracassar ou ter sucesso, eu também acreditei nesse jeito limitador de enxergar os objetivos. Não entendia na época, mas estava diminuindo meus objetivos para evitar o fracasso, até perceber que era tão digno, merecedor e capaz de conquistar tudo o que desejava quanto qualquer pessoa do planeta. E você também é. Só que nós precisamos pensar em objetivos de outra forma se pretendemos deixar a nossa marca no mundo. Graças a um dos meus mentores, acabei encontrando o que procurava, um jeito totalmente novo de abordar objetivos, que elimina a possibilidade de fracasso. O restante deste capítulo vai apresentar a você essa nova relação com os objetivos, na qual o sucesso será inevitável. Primeiro, vamos redefinir o verdadeiro propósito de um objetivo, abrindo a mente para pensar no que é possível de um jeito muito maior, enquanto retiramos o medo debilitante do fracasso que todos precisamos superar. O verdadeiro propósito de um objetivo. Todos querem conquistar seus objetivos e sonhos. Provavelmente é por isso que você está lendo este livro. Também sabemos que é da nossa natureza buscar o caminho mais fácil para a conquista. A fruta que está mais baixa não necessariamente é a mais empolgante, mas é a que a maioria de nós procura. Antes de investir muito esforço em um objetivo, queremos algum tipo de garantia de sucesso. Se você é otimista, provavelmente vive de acordo com o lema do Clube dos Otimistas: tudo é possível. No entanto, nós raramente buscamos o que é possível e preferimos concentrar nossa energia em conquistar o que acreditamos ser provável. Pense nisso. Quando foi a última vez que você buscou um objetivo e não acreditava que tinha possibilidade de conquistá-lo? Você provavelmente achou que seria perda de tempo,
que não valia a pena gastar energia nele ou se preparar para um fracasso e uma possível vergonha. Quem procura objetivos que não acredita ser capaz de conquistar parece meio sem sentido, não é? Bom, se você acha que o maior valor de definir um objetivo é conquistá-lo, então procure a opção mais fácil. Conquistar um objetivo, no sentido de ter um resultado tangível, não é o propósito final, o valor mais alto ou o benefício mais significativo de conquistar um objetivo. Na verdade, com esse novo paradigma, conquistar ou não objetivo é irrelevante para o verdadeiro propósito do estágio final do seu objetivo. Preste atenção e continue lendo. O verdadeiro propósito de cada objetivo que você define é se transformar no tipo de pessoa que consegue definir e conquistar objetivos significativos de modo consistente. Em outras palavras, o propósito de um objetivo é desenvolver as qualidades e características de uma pessoa que conquista objetivos. É a pessoa em quem você se transforma ao longo do processo que será importante para o resto da vida, superando qualquer conquista de curto prazo. No fim das contas, cada um dos seus objetivos será usado para desenvolver a mentalidade e os comportamentos de um mestre dos milagres. Para chegar lá, é preciso aplicar a equação do milagre repetidamente a cada objetivo, fazendo o sucesso ser inevitável a longo prazo. Cada objetivo é apenas uma oportunidade de se desenvolver e testar o que é realmente possível. Quanto mais nós fazemos isso, melhores ficamos. Vou repetir algo que mencionei no capítulo 2, que o mentor Dan Caseta me ensinou sobre objetivos. Para relembrar, essa lição foi passada a Dan por um dos seus mentores, Jim Rohn, que disse: o propósito de definir um objetivo não é conquistá-lo. O verdadeiro propósito de definir um objetivo é se desenvolver e se tornar o tipo de pessoa capaz de conquistar objetivos, independentemente de consegui-lo ou não. Alguns objetivos serão alcançados, e outros não. A pessoa em quem você se transforma ao dar tudo de si até o último momento, independentemente dos resultados, permitirá desenvolver a mentalidade e os comportamentos para conquistar objetivos cada vez maiores pelo resto da vida. O objetivo inicial não é objetivo em ação. Talvez você conheça Lewis Howes. Eu o entrevistei há alguns anos no podcast Achieve Your Goals. Alcance seus objetivos. E ele está no documentário sobre o milagre da manhã. Lewis tem uma história fascinante, e é um dos melhores exemplos para mostrar o verdadeiro propósito de um objetivo. O principal objetivo de Lewis quando era mais jovem era virar atleta profissional, e ele o conquistou, jogando futebol por uma temporada na Arena League até se machucar. Não só a carreira dele sofreu um baque como a vida também. Lewis não tinha um plano B, ele estava sem dinheiro, passando dificuldades e não sabia o que gostaria de fazer da vida, pois nunca tinha pensado em outro objetivo. Contudo, ele sabia que precisava encontrar algo, então procurou vários influenciadores para entrevistá-los e aprender com eles. Um mentor falou do LinkedIn, que era relativamente novo na época. Lewis passou horas estudando diariamente o site até criar um perfil tão bom que outras pessoas começaram a pedir ajuda para criar os delas. Lewis seguiu sua paixão e curiosidade até o mundo perceber que ele estava contribuindo com algo especial. Essa paixão e curiosidade acabaram levando o ex-jogador a fazer podcasts. Vários anos depois, Lewis conquistou a fama. Ele apresenta um dos 100 melhores podcasts do mundo, The Show of Greatness, a Escola da Grandeza, com mais de 40 milhões de downloads. Escreveu um livro que ficou entre os mais vendidos do New York Times e foi reconhecido como um dos 100 maiores empreendedores abaixo dos 30 anos pela Casa Branca do então presidente Barack Obama. A presença dele nos meios de comunicação também impressiona. Já esteve no Ellen DeGeneres Show e no Today Show. Lewis também apareceu em matérias na Forbes e no New York Times, para citar apenas alguns. Agora, a missão de Lewis consiste em partilhar essa grandeza e fortalecer pessoas para mudar a própria vida,
ajudando na descoberta de seus dons e oferecendo uma contribuição singular para o mundo. A mentalidade e o profissionalismo que ele desenvolveu ao longo do caminho foram cruciais para conquistar objetivos muito maiores do que ele havia imaginado. Lewis não está levando a vida que pretendia. A meta de quando era mais jovem não era o verdadeiro objetivo. Mesmo assim, as lições que aprendeu o levaram a ser um mestre dos milagres. O milagre de Lewis agora é ajudar os outros a criar os próprios milagres. Agora você pode se livrar do medo do fracasso. Quando você entender e aceitar o verdadeiro propósito de um objetivo, vai perceber que o fracasso não é algo a ser temido. Porque você não pode fracassar. A pessoa em quem está se transformando sempre será mais importante do que as suas ações. Embora a ironia seja que as suas ações determinam a pessoa em quem você vai se transformar. Enquanto houver fé inabalável e esforço extraordinário em cada um dos seus objetivos, independentemente do resultado, você sempre vai aprender, crescer e ser mais capaz do que antes. E os seus objetivos futuros, incluindo os que ainda não imaginou, vão colher as recompensas. Eu também gostaria de destacar que isso não impede de encontrar obstáculos no caminho para o objetivo. Não estou dizendo que desistir é uma opção se você perceber que alcançar o objetivo é improvável. Você se lembra da minha história sobre o período de pico no capítulo 2? Precisei me esforçar até literalmente o último momento para atingir meu objetivo de vendas. E aconteceu de modo bem parecido com a maioria dos meus colegas que aplicaram a equação do milagre. Os milagres deles ocorreram na última semana, no último dia, até na última hora. Não sei exatamente por que isso acontece, mas parece ser consistente. Muitas vezes percebi que o universo parece nos testar continuamente para ver o quanto estamos comprometidos a conquistar os objetivos. Enquanto a maioria das pessoas desiste pelo caminho, apenas quem se compromete a manter a fé inabalável e a fazer um esforço extraordinário até o último momento consegue ver os milagres acontecerem. Esses momentos finais são importantíssimos e levaram o que eu poderia criar para minha vida a outro patamar. Não conquistar o objetivo quando você deu tudo de si até o último momento é muito diferente de desistir quando algo não vai sair como planejado. Porque ninguém conquista todos os objetivos que busca. Nem mesmo os mestres dos milagres. Há um pôster pendurado no quarto do meu filho com uma frase marcante de Michael Jordan. Errei mais de 9.000 arremessos ao longo da carreira. Perdi quase 300 jogos. Confiaram em mim 26 vezes para dar o arremesso capaz de vencer o jogo e eu errei. Fracassei várias vezes na vida. E é por isso que eu tive sucesso. O fracasso é a base do processo de aprendizado e o caminho para o crescimento. Quando você aborda objetivos dessa forma, mesmo se não conseguir chegar à meta pretendida, nunca vai fracassar na conquista do propósito maior. Se você mantiver a fé inabalável e fizer um esforço extraordinário, mas ficar longe do alvo, terá desenvolvido as qualidades e características de um mestre dos milagres, que levaram à conquista de seus objetivos de modo consistente no futuro. Estou falando de características como fé, disciplina, profissionalismo, resiliência e outras. Só o crescimento dura para sempre. Normalmente eu gosto de usar exemplos e histórias reais para ilustrar lições, mas neste caso acho que um cenário hipotético ilustra melhor como esse paradigma acontece. Vamos começar com dois colegas. John e Marie. Ambos têm 40 e poucos anos, renda de classe média e trabalham em empresas de porte médio. Os dois sonhavam ser milionários. Em uma bela tarde ensolarada, John entrou na loja de conveniência mais próxima e comprou um bilhete de raspadinha. A sorte estava ao lado dele naquele dia, pois John ganhou um prêmio e instantaneamente passou de trabalhador angustiado a milionário que não precisa mais trabalhar. Na manhã seguinte ele largou o emprego no escritório, saiu em busca de uma casa maior e tirou férias luxuosas de 6 meses pela Europa. A vida parecia boa para John, cansada da carreira que não avançava havia anos, e sem um bilhete premiado. Marie decidiu alavancar sua experiência e abrir uma empresa de consultoria. Ela colocou o coração e a alma no projeto, além de uma boa parte do dinheiro reservado para a aposentadoria, mas acabou fechando as portas em menos de um ano,
como acontece com a maioria das empresas. Marie questionou se deveria tentar de novo ou voltar a trabalhar em um escritório que odiava, mas que ao menos daria a ela um salário fixo. Naquele mesmo ano, John voltou das férias prolongadas e se mudou para sua mansão, sozinho. Ele comprou vários carros novos e passava o tempo vendo televisão durante o dia e saindo para bares e restaurantes na maioria das noites. Ele se sentia entediado na maior parte do tempo, mas esperava se sentir melhor com outra compra ou noitada. Depois de muito refletir, Marie decidiu não voltar ao emprego que odiava. Ela manteve a fé inabalável e abriu outra empresa. Usando as lições que aprendeu na primeira tentativa fracassada, progrediu e começou a ganhar dinheiro. Levou quase 10 anos, mas ela finalmente chegou a ter $1 milhão na conta bancária. E esse dinheiro só cresceu à medida que a empresa se expandiu ao longo do tempo. Ela nunca desistiu, independentemente dos resultados. Marie se transformou em uma mestra dos milagres. Infelizmente, esses 10 anos não foram bons para John, cujo estilo de vida esbanjador o levou à falência. Claro que ele conseguiu $1 milhão de um jeito muito mais rápido e fácil que Marie, mas ele não sabia como manter o dinheiro, não respeitou seus ganhos, nem desenvolveu as qualidades e características que lhe permitiriam aumentar ou pelo menos manter a fortuna. Embora Marie e John sejam imaginários, essas circunstâncias acontecem o tempo todo, geralmente em proporções menores. A maioria de nós é impaciente. Queremos resultados rápidos, mas imediatamente não é o período de tempo ideal para conseguir o desenvolvimento pessoal necessário a fim de obter e manter resultados que valham a pena. Não é tempo suficiente para desenvolver as qualidades de que você precisa a fim de conquistar o sucesso, que dirá mantê-lo. Por isso tanta gente que alcançou o sucesso rápido, de ganhadores da loteria a celebridades, perde a fortuna tão rapidamente quanto ganhou. Como expandir o paradigma? A capacidade dos seres humanos expandirem o limite do possível impressiona, tanto como espécie quanto em termos individuais. O que parecia fantasia vira realidade e nos leva a expandir nossa identidade e criar novas possibilidades para o futuro. Quando você era bebê, andar não era possível até dar o primeiro passo, e, de repente, andar passou a ser normal. Depois você começou a correr, pular e dominou os saltos. As etapas pareciam acontecer naturalmente para a maioria de nós e aconteciam mais rapidamente à medida que crescíamos. A nossa identidade se expande e toma forma de modo parecido. Também vivemos um processo semelhante ao passar pela escola. Na primeira etapa do ensino fundamental, a ideia de estar na segunda etapa é um sonho. Depois, quando chegamos lá, a possibilidade de entrar no ensino médio parece boa demais para ser verdade. Aqueles garotos são tão legais e maduros. Quando o primeiro dia do ensino médio finalmente chega, você se transforma em um daqueles estudantes legais do ensino médio. Contudo, no primeiro ano você ainda não é tão legal quanto o pessoal do segundo ano. Eles são mais velhos. Alguns já dirigem e outros já estão pensando na faculdade. Pense em quando você estava no primeiro ano do ensino médio e achava os estudantes dos anos seguintes mais velhos e maduros. Ainda me lembro de como eu vi o pessoal do terceiro ano da Yosemite Shoal. Aqueles caras não só eram incrivelmente descolados e pareciam muito mais maduros do que eu. Deviam saber tudo. Agora, quando penso naqueles meninos incrivelmente legais que pareciam ser mais maduros e saber tudo, eu sei que eles eram adolescentes tão imaturos, inseguros e confusos quanto eu era no terceiro ano do ensino médio. Isso me lembra de que todos nós temos o potencial de chegar ao nível das pessoas que admiramos. O futuro pode parecer uma fantasia para você agora, mas é apenas uma realidade futura que você ainda precisa criar. Um dos exemplos mais reveladores do quanto somos capazes de expandir o paradigma de possibilidades diz respeito ao dinheiro que conseguimos ganhar. Quando crianças, ficávamos empolgados com qualquer moedinha que colocávamos no cofrinho, e a ideia de ganhar R$ 10 era impossível para a maioria de nós. Quando começamos a ganhar dinheiro para fazer tarefas domésticas ou éramos contratados por um vizinho para cortar a grama, deixávamos de guardar moedas para acumular um pouco mais de dinheiro. De repente,
R$ 10 passaram a ser possíveis. E nós definimos o próximo alvo: ganhar R$ 100. Depois, a possibilidade de ganhar R$ 100 aumentou para 1.000, que, por sua vez, aumentou para 10.000, e assim sucessivamente. Lembro com clareza de quando tinha 19 anos e abandonei o emprego dos sonhos como DJ de rádio, ganhando apenas $10 por hora para tocar músicas e distribuir ingressos de shows, e me arrisquei em um emprego que pagava comissão para vender talheres da Cutico. Na primeira semana eu ganhei mais de $3.000, que eu levaria mais de 300 horas para conseguir trabalhando na rádio. Como é de se imaginar, ganhar em uma semana o que teria levado 4 meses para conseguir criou um novo paradigma de possibilidade para o meu futuro financeiro. Tive a oportunidade de entrevistar vários milionários que chegaram lá pelo próprio esforço quando escrevi um dos meus livros mais recentes, O Milagre da Manhã para se tornar um milionário. Um tema comum a todos foi a expansão das possibilidades financeiras de modo gradual e contínuo ao longo do tempo. Para a maioria dos bilionários, ganhar $100.000 em um ano era uma fantasia de juventude. Quando esses indivíduos finalmente conquistaram a sonhada renda de 6 dígitos, ela passou a ser algo normal e eles definiram objetivos ainda maiores. Na maioria dos casos houve uma subida gradual, tanto em termos de crenças interiores quanto de renda exterior, de 100.000 para 200.000, depois 300.000. E assim por diante. Cada nível de renda fornecia um novo paradigma de possibilidades, abrindo espaço para outro nível de crescimento. Também é interessante observar que o nível de trabalho não necessariamente aumentou com a renda. Muitas vezes até diminuiu. À medida que ganharam mais discernimento, experiência e eficiência, eles também ganharam mais dinheiro. A riqueza foi o resultado das pessoas que eles se tornaram. Como atualizar o paradigma? Há um debate sobre o número de pensamentos que temos todos os dias. Vi diversos valores na internet, e os mais comuns estavam na faixa entre 50 e 60 mil. Independentemente de os números estarem corretos ou não, acho que todos podemos concordar que realmente temos muitos pensamentos todos os dias. O número exato de pensamentos não importa. O mais importante é reconhecer que a maioria dos nossos pensamentos no dia a dia não muda. Isso passa a ser crucial quando você leva em conta que os pensamentos criam a nossa identidade. Em outras palavras, o que você pensa a seu respeito de modo consistente acaba virando a sua realidade. Você é tão capaz ou incapaz quanto acredita ser. As possibilidades para a sua vida são tão limitadas ou limitadas quanto você acredita. Está tudo na sua percepção. Nós já acordamos com a mente inundada pelos padrões habituais de pensamento, muitas vezes guiados pela cronologia daquele dia. Pensamos nas tarefas do dia quando saímos de casa pela manhã. O dia inteiro nós pensamos no que está na agenda. Depois, pensamos no que precisa ser feito quando voltarmos para casa e antes de dormir. Reservamos pouco tempo, ou nenhum, para pensar em um futuro maior e esclarecer quem precisamos ser para criá-lo. Assim, a vida não muda porque nós continuamos os mesmos. Quando temos os mesmos pensamentos, estamos confinados às mesmas possibilidades, ou à falta delas. A realidade em que vivemos agora foi e está sendo criada pelos pensamentos que ocupam a nossa mente. Para melhorar a vida, primeiro é preciso melhorar seus pensamentos habituais. O jeito mais eficaz de fazer isso é criando frases escritas, para não confiar somente na memória, feitas estrategicamente para guiar e concentrar o pensamento no que é mais importante para você, no que é possível para você, em quem você precisa se transformar e o que precisa fazer para que o possível passe a ser inevitável. Vamos ensinar a fazer isso com detalhes no capítulo 9. Todos os mestres dos milagres começam dispostos a se ver como melhores do que já foram. Ao fazer isso, você percebe que as ações feitas no passado não são importantes. O que importa são os pensamentos. Quando você assumir o controle e a responsabilidade pelos pensamentos, vai entender que a sua capacidade de criar resultados e melhoras significativas na vida sempre existirá. Ao fazer esse processo de modo consistente, a probabilidade de ter mais sucesso aumenta. O ano que mudou tudo. Antes de sair da Cutico, defini mais um objetivo, um salto imenso.
Dobrar o meu melhor ano em vendas. Aumentar as vendas em 25 ou 50% dá medo. Mas tentar aumentar as vendas anuais em 100% era definitivamente assustador. Eu tinha passado os últimos 7 anos, do fim da adolescência aos 20 e poucos, trabalhando para vender $100.000 em produtos em um ano. Atingi esse objetivo 2 vezes, ficando entre os 10 maiores vendedores da empresa, na quinta e sexta posições, daquele ano, o que me rendeu viagens da empresa para Cancún, México e Banff, no Canadá. Em 2004, aos 25 anos, eu estava pronto para buscar o sonho de virar escritor e palestrante, mas, quando estava prestes a fazer isso, tive uma percepção dolorosa. Eu não tinha alcançado o potencial máximo como representante de vendas da Cutico. Vender $100.000 foi um esforço de tempo parcial, e eu nunca tinha dado tudo de mim. Pelo menos não por um ano inteiro. Eu queria dobrar o meu recorde e tentar vender $200.000 em um ano. Meta alcançada por poucos representantes. Entretanto, o objetivo principal era desenvolver as qualidades e características que me permitiriam conquistar tudo o que desejava para a minha vida. Esse objetivo virou a minha missão. Não que eu estivesse sem objetivos para aquele ano. Na verdade, eu tinha me comprometido com outros objetivos mais significativos, em termos de qualidade e quantidade, do que nunca. Além de dobrar o meu recorde de vendas, também decidi escrever e publicar meu primeiro livro, dar 12 palestras em escolas e faculdades, fazer exercícios físicos 5 dias por semana, praticar alpinismo 3 vezes por semana, conhecer uma mulher para casar e doar $10.000 para a caridade. Esses eram os objetivos principais. E apenas uma parte da lista. Eu tinha objetivos para todas as áreas da vida. Definir o objetivo mais importante e transformá-lo na minha missão para o ano teve um impacto imenso no meu jeito de conquistar tanto esse quanto os meus outros objetivos. Vou ensinar a definir sua primeira missão no próximo capítulo. Ser claro em relação a qual dos meus objetivos era prioritário. Vender $200.000 definia automaticamente a minha forma de passar o tempo. Em resumo, eu não me permitia gastar tempo em outros objetivos até fazer todo o processo que deixaria a conquista da minha missão praticamente inevitável. Para dobrar as vendas anuais, eu dobrei o número de ligações que fazia todos os dias, meu processo, e eliminei totalmente o apego emocional aos resultados dessas chamadas e das apresentações de venda que se seguiam. Apenas segui o processo que inevitavelmente me levaria ao resultado que desejava. Também formei e liderei uma equipe de colegas com o mesmo objetivo de vender $200.000 naquele ano. Toda semana nós fazíamos uma reunião para contar nossas vitórias, obstáculos e lições mais valiosas. Embora isso estivesse na minha lista mais longa de objetivos, formar a equipe acabou ajudando na missão principal. À medida que eu entrava em território desconhecido, a equipe me oferecia apoio, novas ideias e muito mais energia sempre que eu começava a duvidar da minha capacidade. Menos de 12 meses depois de definir meu objetivo, recebi o extrato de comissões pelo correio e vi que tinha feito pouco mais de $205.000 em vendas naquele ano. Quase não acreditei quando vi o número. Eu me lembro de estar sentado na beira da cama e cair para trás, em câmera lenta. Parecia que estava mergulhando em uma nuvem. Inserir música inspiradora aqui. O coração acelerou enquanto o cérebro tentava processar que eu tinha conquistado um objetivo considerado altamente improvável. Levou alguns minutos para que a nova realidade substituísse a antiga. Naquele momento eu percebi que todos nós temos a capacidade de superar o medo e conseguir tudo o que estivermos dispostos a nos comprometer a conquistar. E eu não fui o único. Outras 5 pessoas da minha equipe bateram a meta de 200.000. A maior da história da empresa. Mas este não é o fim da história. O interessante de ficar totalmente concentrado em um objetivo e abordá-lo com fé inabalável e esforço extraordinário é que você também conquista outros objetivos que pensava ter deixado para trás. Isso acontece porque eles se alinham com a sua nova identidade. No período de um ano, eu também escrevi e publiquei meu primeiro livro, Talking Life Adam. Iniciei a carreira de palestrante,
Consegui baixar minha gordura corporal para 5,7%. Nem sei se isso é saudável. Conheci a mulher dos meus sonhos, com quem agora tenho 2 filhos. Fiz exercícios físicos 5 vezes por semana. Pratiquei alpinismo 3 vezes por semana. Comecei a fazer yoga e doei mais dinheiro do que nunca para a caridade. Foi realmente o ano em que a minha vida mudou, porque eu mudei de paradigma em relação à minha capacidade e ao que me comprometi a fazer. Em resumo, após vários anos aceitando menos do que era capaz, finalmente expandi o meu potencial e me aperfeiçoei como pessoa. Aquele foi um dos melhores anos da minha vida, pois intensifiquei os esforços e virei a pessoa que sempre desejei ser. É essa experiência que estou empolgado para oferecer a você. Para entrar no próximo capítulo, convido você a pensar nesse novo paradigma no contexto da sua vida. Você consegue enumerar os momentos em que desistiu cedo demais ou nem começou por acreditar que o sucesso era improvável? E o momento em que superou essa dúvida, ou lógica, e acabou se surpreendendo? Todos nós temos essas histórias. Em diversos momentos da vida eu trabalhei arduamente e conquistei o objetivo. Em outros eu não trabalhei tanto e tive o mesmo resultado positivo. Houve momentos em que trabalhei arduamente e não conquistei o objetivo e outros em que não trabalhei muito nem conquistei o objetivo. A questão é, o esforço nem sempre se traduz em sucesso e resultados tangíveis, mas sempre vai levar você a se desenvolver e a se transformar na pessoa que deseja. Agora que falamos sobre o verdadeiro propósito de um objetivo e expandimos o seu paradigma de possibilidades, o próximo capítulo vai mergulhar ainda mais fundo e ensinar a definir suas prioridades. Você também vai descobrir qual dos objetivos será sua missão, o objetivo mais importante que terá mais impacto para fomentar as qualidades e habilidades de um mestre dos milagres.